Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 30 de outubro de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo neste instante. Vamos aos recadinhos de sempre, antes de a gente meditar na palavra do Senhor. Estamos nas redes sociais, você pode nos acompanhar pela nossa página no YouTube, no nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, também pelas nossas páginas no Instagram e no Facebook, como estão aí na tela. E também você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp DDD 16 99461 1717. Um outro recado importante que eu preciso passar para você que nos acompanha é que decidimos deixar, pelo menos por enquanto, de veicular os sermões online. Isso quer dizer que a partir de novembro, ou seja, da semana que vem, os sermões já não vão ser mais veiculados no YouTube, no Facebook. A gente só vai fazer mesmo a pregação no local mesmo, né? No nosso local de culto, na nossa sede aqui em Brodowski. Isso é definitivo? Não. Né? O para sempre é muito tempo, pode ser que a gente volte, mas por enquanto nós vamos interromper a veiculação do sermão online. Teremos outras publicações aí, outras publicações de vídeo, né? Em que a gente vai meditar na palavra de Deus, a gente vai fazer breves reflexões, porém, por enquanto, o sermão online não será mais veiculado, somente o sermão no local de culto mesmo, que é basicamente o mesmo local, o mesmo tema, né, o mesmo assunto que a gente trata no sermão online. Dito isso, vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre sermos sacerdotes de Deus. E para isso nós vamos ler o texto de 1 de Pedro 2,9, um texto muito conhecido. 1 de Pedro 2,9, que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de nós continuarmos, vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te pedimos a tua condução para esse momento. Nós te pedimos que o Senhor fale poderosamente a nós e que o Senhor continue nos ensinando, transformando a nossa vida e alimentando o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma com a tua palavra, a tua preciosa palavra, Senhor Deus, e em especial com este trecho das Escrituras Sagradas que se encontram na carta de Pedro, Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor trabalhe conosco nesse momento, no nome do Senhor Jesus, edificando a gente, transformando, curando, nos educando para a justiça, de acordo com o que a tua palavra nos diz. É isso que te pedimos no nome santo e bendito de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre sacerdotes de Deus. Quando nós falamos de sacerdote, às vezes a gente vai pensar nos padres, né? Nós vamos pensar em pastores também, em líderes religiosos de maneira geral, e como eles fazem um serviço meio que de intermediação especial entre as pessoas e Deus. Pois bem, esse texto é muito revelador nesse sentido, porque ele vai dizer que todos nós que fomos salvos por Cristo Jesus, nós também fomos feitos sacerdotes. Isso é o que o texto já vai nos dizer logo de cara. Nós somos geração eleita, sacerdócio real. E aí ele continua, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, se você teve uma experiência de salvação com o Senhor Jesus, você precisa entender isso.
quem você é em Cristo Jesus. E esse texto nos dá uma pista muito forte, uma imagem muito clara de quem nós somos em Cristo Jesus. É isso que nós somos? Existem outros textos que nos falam sobre o que somos em Cristo Jesus? Claro que tem. Mas esse texto em especial nos fala coisas muito ricas sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Tivemos uma experiência com Jesus, fomos justificados por Ele, pela sua graça, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, como falamos na semana passada. E aí, nós recebemos pela graça de Deus uma posição diante de Deus em Cristo Jesus. E aí, Ele nos diz, vocês são geração eleita, são sacerdócio real, são nação santa, são povo exclusivo de Deus. Nós não vamos falar de todos os pontos, mas precisamos então entender que nós somos geração eleita. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós somos de uma linhagem, de uma família eleita. Vamos pensar. Agora, há pouco tempo atrás, Rainha Elizabeth II da Inglaterra faleceu e seu filho Charles assumiu o trono da Inglaterra, né, se tornando Charles III. Houve uma eleição nesse sentido, escolheram ele, foi um sorteio. Não, ele já sabia que quando a mãe dele falecesse, ele herdaria o trono, a não ser que houvesse alguma outra questão envolvida. Mas, se tudo corresse bem, ele ia assumir o trono. Por quê? Porque ele é de uma linhagem real. Ele é de uma linhagem em que de uma família que é separada na Inglaterra para reinar na Inglaterra. Então, uma vez que a rainha Elizabeth II faleceu, ele, como parte dessa família real, ele assumiria o trono, assim como assumiu, né? Deus também escolheu uma família, uma linhagem para ser dele, para ser parte do povo dele, ou para ser o povo dele, para ser a família dele. E é muito interessante a gente entender o seguinte: nenhum de nós fazia parte da família de Deus. Nenhum de nós, portanto, tinha direito ou poder para ser parte da família de Deus, porque nascemos no pecado, fomos encontrados como pecadores, fomos encontrados como pessoas afastadas de Deus, que não buscam a Deus, que não são justas, não existe um justo sequer, e, portanto, não tínhamos, né, como fazer parte da família de Deus. Nascemos das nossas próprias famílias, mas não éramos parte da família de Deus. O fato de sermos hoje da família de Deus envolve algumas questões. Envolve o fato de que, como diz a palavra de Deus, nós morremos. Quando cremos em Jesus, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós morremos. Morremos para nós mesmos, morremos para o mundo. Mas nós somos regenerados, ou seja, gerados de novo, nascidos de Deus. E quando morremos, portanto, e somos gerados de novo, nascidos de Deus, aí sim somos gerados para a família de Deus, geração eleita. Somos gerados novamente, regenerados, né, como diz o termo bíblico, regenerados, gerados novamente, e aí sim gerados numa nova família, gerados na família de Deus. Por isso somos de uma linhagem eleita. Isso tudo pela graça de Deus. Nós não fizemos nada para merecer isso. Nós não temos mérito nenhum nesse negócio. Além disso, o texto vai nos dizer que uma vez que nós fomos gerados novamente, né, e portanto somos uma geração eleita, de uma linhagem eleita, de uma família eleita, somos de uma família eleita para exercer o sacerdócio. Uma família eleita de reis e rainhas do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores.
É dessa família que nós somos parte. E dessa família de reis e rainhas em Cristo Jesus, nós somos sacerdotes. Por isso também nós somos um reino de sacerdotes, um povo de sacerdotes, uma comunidade, uma sociedade de sacerdotes, gerando uma nação santa. Nós somos sacerdotes do Senhor. Nós somos chamados também para sermos santos. E somos chamados para ser um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo exclusivo de Deus, que vive para Deus. Nós somos dele e nós vivemos para ele. Nós já falamos isso em algumas semanas anteriores. Nós vivemos para ele, nós fomos chamados para viver para ele, nós fomos chamados para viver em santidade, fomos separados do mal, fomos separados do pecado, fomos libertos para viver a justiça, para viver a pureza, para viver aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é justo, sendo separados de tudo aquilo que é mal, sendo propriedade exclusiva de Deus. Estes somos nós que nos entregamos ao Senhor Jesus e, portanto, precisamos viver uma vida dedicada a Deus. Precisamos viver uma vida de santidade diante do Senhor. E precisamos viver isso porque fomos tornados sacerdotes do Deus Altíssimo. No Antigo Testamento existia uma outra linhagem eleita. Essa linhagem eleita era a linhagem de Arão, irmão de Moisés. Era a família de Arão e os descendentes de Arão que poderiam ser sacerdotes. Mas na nova aliança, no sangue de Cristo Jesus, todo aquele que crê no Senhor Jesus e recebe a salvação, esse é o sacerdote. Esse recebe o chamado para ser sacerdote. De modo que sacerdote não é somente o líder religioso, sacerdote não é somente o pastor, sacerdote não é somente o missionário, sacerdote não é somente o pregador, sacerdote não é somente o presbítero, sacerdote não é o líder de louvor somente, sacerdote não é o líder de ministério, sacerdote é você. O sacerdote sou eu, quando exercemos o serviço que Deus nos deu, a vocação que Deus nos deu, através de Cristo Jesus. Somos transformados, somos lavados, somos purificados, somos resgatados, somos libertos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós tivemos essa experiência de salvação, então entre as várias bênçãos da graça de Deus, nós também podemos incluir o fato de termos sido feitos sacerdotes do Altíssimo. E como nós exercemos esse sacerdócio? Bem, o sacerdote ele representava Deus no Antigo Testamento e nas religiões no geral costuma ser assim. Vamos pegar mais o Antigo Testamento, mas ele representava Deus diante do povo. Ele era alguém que trabalhava com o povo a questão da adoração ao Senhor. E quando eu falo de adoração, não estou falando de música, né? A grande adoração do povo de Israel eram os seus sacrifícios, aqueles animais, aquelas ofertas que eles levavam no altar para sacrificar ou para oferecer. Nem toda oferta era de animal, né? Mas oferecer ao Senhor. E esse tipo de sacrifício era muito mais a visão de adoração do povo de Israel do que a música, né? Então, quando nós falamos de adoração, normalmente nós pensamos em música, mas adoração, vamos dizer assim, é muito mais sacrifício do que música. Então, como é que o que é que o sacerdote fazia? O sacerdote trabalhava a adoração no povo de Deus. O sacerdote, como eu disse, representava o povo de Deus. O sacerdote era aquele que tinha intimidade com o Senhor o suficiente para falar com Ele e ser mais íntimo do que a média do pessoal, né? Quando nós falamos sobre essas questões, como isso se aplica a nós?
se aplica a nós no seguinte sentido. O véu que nos separava de Cristo Jesus, ou de Deus o Pai, foi rasgado na cruz do Calvário. Você pode exercer o seu sacerdócio, criando um relacionamento profundo e íntimo com Deus através de Cristo Jesus. Quando você ora, quando você busca Deus, quando você busca orientações e aprendizado na palavra de Deus, o Espírito Santo vai lhe guiando e vai transformando isso em relacionamento com o Deus Altíssimo. Você, enquanto sacerdote, sacerdotisa do Deus Altíssimo, você é a pessoa que pode se aprofundar na intimidade do Senhor. Outra coisa, você é um representante ou uma representante do Senhor aonde você vai. No seu trabalho, na sua escola, na quitanda perto da sua casa, numa conversa entre vizinhos, as pessoas precisam olhar para você e enxergar um pouco do reflexo da glória de Deus através da sua vida. Por quê? Porque você é um sacerdote do Senhor. Você é um sacerdote do Senhor, isso quer dizer que você precisa estar preparado para servir ao Senhor com alegria. E isso, o seu serviço ao Senhor e o seu serviço de adoração ao Senhor, ele envolve uma série de coisas que não está ligado somente com a dinâmica da sua comunidade de fé, a igreja onde você congrega, onde você é membro, mas também na sua rotina ao longo dos dias. Então, a louça que você lava precisa ser um gesto que honra ao Senhor. Agora imagina você lavando a louça e reclamando, e murmurando, e praguejando, porque tem louça para lavar. É chato. Eu não gosto de lavar louça. Tem um monte de gente que não gosta de lavar louça, mas é importante, né? É importante lavar louça, é importante limpar a casa. Quando a gente faz isso, a gente precisa entender que este serviço que fazemos, ele não é somente um serviço mundano, mas que ele é um serviço que pode ser oferecido ao Senhor, com honra ao Senhor, honrando ao Senhor. Isso quer dizer que eu tenho que lavar a louça cantando louvores? Pode ser, mas não envolve isso. Envolve você fazer isso como um gesto de adoração ao Senhor. Envolve você fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, o seu trabalho com excelência, porque isso agrada a Deus. Envolve você cuidar e educar os seus filhos da melhor maneira possível, de acordo com o que a Bíblia diz, porque isso agrada a Deus. Envolve você ter um relacionamento de amor, compromisso, respeito com o seu cônjuge, porque isso agrada a Deus. Envolve tantas coisas. E, é claro, envolve um relacionamento de amor e compromisso na sua comunidade de fé, onde você vai usar os seus dons, os seus talentos, inclusive para edificar os irmãos, para atuar naquilo que Deus separou você para atuar. Você cozinha bem, se você pode ajudar a limpar o salão da igreja, se você pode ajudar no louvor, se você pode ajudar ensinando, se você pode ajudar abraçando as pessoas, orando pelas pessoas, todas essas coisas fazem parte daquilo que é servir ao Senhor de maneira dedicada. Então, tanto naquilo que a gente chama de ministérios na comunidade de fé, né, na comunidade, na igreja onde você congrega, quanto na sua rotina diária, andando na rua, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, em tudo isso, toda a sua vida precisa compor gestos de adoração ao Senhor. Aquilo que você faz honrar ao Senhor, então esse é seu culto a Deus. Agora, se sua vida é uma vergonha, seu sacerdócio está muito ruim, e isso envergonha a Deus, desonra a Deus, e não tem demonstrado um sacrifício de adoração, vamos dizer assim,
que seja condizente com aquilo que Ele fez por você. Portanto, você precisa viver a sua vida dedicado ao Senhor, vivendo para o Senhor, porque para o Senhor é que nós fomos resgatados. O texto termina dizendo, a fim de, ou para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que fazemos enquanto sacerdotes. Nós mostramos as grandezas do Senhor através da nossa vida. Então, quem deve orar pelo seu vizinho? Só o seu pastor? Não. Quem deve estar pronto para explicar a razão da sua esperança? É só o pastor? Não, é você. Quem precisa aprender a compartilhar da sua fé? É só o pastor? Não, é você. Quem pode ir atrás daqueles que estão oprimidos? É só o seu pastor? Não, é você. Quem pode aprender a aconselhar aqueles que precisam de ajuda? É só o seu pastor? Não, é você. Por quê? Porque você é o sacerdote. Porque você é a sacerdotisa. Porque Deus lhe fez assim. Mas tem coisas que eu não sei fazer. Perfeito, nós somos um corpo. Às vezes você consegue aconselhar uma pessoa num determinado ponto, mas não consegue aconselhar em outro ponto, mas o irmão do lado consegue. Por quê? Porque Deus tem trabalhado com as pessoas de maneira diferente. Então, seja o representante de Deus, aonde quer que você vá. Aprofunde o seu relacionamento com Deus, aonde não importa qual é o nível de relacionamento que você tem, aprofunde o seu relacionamento com Deus todos os dias. Sirva ao Senhor com os dons, os talentos que você tem. E honre ao Senhor em todas as coisas que você faz. Fora do âmbito da igreja e dentro do âmbito da igreja, honre ao Senhor com todas as coisas que você faz. Eu quero orar por você nesse instante. Pai querido, eu coloco diante do Senhor a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sacerdotes para a tua honra e para a tua glória. Tu já nos fizeste sacerdotes, mas nós queremos ser sacerdotes que honrem essa vocação que tu nos deste, Pai. Ajuda-nos nisso. É isso que eu te peço, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. A semana está começando e, portanto, vão ao longo dessa semana para serem bênção na vida das pessoas ao redor de vocês. Sempre, sempre exercendo o sacerdócio que Deus colocou sobre a vida de vocês em Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um.